Esmir, em Verlust você estabelece uma nova parceria com o Ismael Canepelli, que você trabalhou em Os Famosos e os Dentes da Morte. E você trabalha aqui com ele a partir de um livro que ele escreveu, mas ainda não foi publicado, correto? Então, Sim. como trabalhar dentro desse processo de adaptação de um texto que ainda vai ganhar a luz do dia, né, que o público ainda não teve o acesso? Na verdade, eu até chamo, né, que na verdade não é uma adaptação. Ele é um diálogo, livro e filme. Assim como a gente fez, a gente aprendeu a fazer isso nos Duendes. Porque o Ismael, lá nos Duendes, ele escreveu metade do livro dos Duendes e me mostrou o livro que ele estava escrevendo. Aí eu falei, eu quero muito fazer esse filme. Vamos trabalhar junto? Então, à medida que eu ia escrevendo o roteiro e a gente ia avançando no desenvolvimento do filme, ele ia escrevendo o livro. E foi um diálogo mesmo, livro e filme. Isso foi nos Duendes. Aí a gente resolveu repetir essa parceria. Então, nesse processo do Verlust, a gente começou a trabalhar os roteiros, os personagens, do que era esse coletivo dessa família, essa teia de afetos intrincada, e existia essa criatura do mar que encalhava né, diante dos personagens. E foi dado o momento que eu falei, Ismael, e ele estava escrevendo o livro, assim, no ponto de vista dos personagens, meio que em paralelo ao filme, como a gente fez. Eu falei, Ismael, sabe o que seria interessante? Eu que até dei essa bola para ele. Se você falasse do ponto de vista da baleia, se você escrevesse a voz da baleia, não, da criatura do mar, que foi inspirada numa baleia ancestral, né? Abissal. Aí ele começou, e foi maravilhoso, porque ele começou a escrever o que essa criatura sentia, a vontade que ela tinha de se desprender do coletivo para ir e para seguir o seu caminho sozinha, como indivíduo. E era exatamente o cerne ali dos nossos personagens. Então, no fim, virou um diálogo livro e filme, porque o livro conta o ponto de vista da criatura do mar, em primeira pessoa, e o filme fala dos personagens que estão à beira do mar. É um encontro mar e terra, assim, né? E fala muito sobre fronteiras. E por isso que é um diálogo que, enfim, ele próprio interpreta um escritor que está escrevendo, então tem trechos do livro, e é um livro que vai ser lançado muito em breve, assim, eu não tenho datas, mas vai ser lançado muito em breve, igual a gente fez com os Duendes, que saiu mais ou menos que junto. É quase um universo livro e filme que se complementam. Aham. Yasmir, eu não sei se passou pela sua cabeça, mas considerando os seus trabalhos que são em longa-metragem, ou até mesmo em um formato um pouco mais longo, como foi o caso de Boca a Boca, mas aí eu também cito Os Famosos e também alguma coisa assim, são projetos que são focados nesse universo adolescente barra jovem, de personagens ali que estão indo ali para a fase adulta e lidando ali com essas questões, né, dessa transição. E aqui nesse projeto você está lidando com protagonistas que de certa maneira já têm uma idade mais avançada, que já não lidam necessariamente com as mesmas questões da juventude. Então me perguntou como foi para você lidar com o processo de escrita e até mesmo no trabalho ali de encenação com figuras que são mais velhas, né, com uma faixa etária mais avançada. Eu mergulho muito nos universos a partir do momento que eu me proponho, assim, sabe? Vamos falar sobre isso. E eu acho que Velhos é um universo complexo mesmo, assim. Eu acho que partiu muito de, primeiro, uma pesquisa pessoal, no quesito que todos ali são artistas produzindo e lidando em crise com as suas produções artísticas, né? O fotógrafo, a cantora, o escritor, a musicista. Então eu compreendo muito esse lugar onde a crise e o entorno é matéria-prima para a gente criar. Mas você tem razão que existe uma complexidade à medida que a idade avança, apesar de que eu não acredito muito em gerações. Eu me sinto muito próximo da Marina Lima, entendeu? Eu não vejo que a gente em gerações diferentes. Sim. Mas sim, ela tem experiência de vida. Então é nesse lugar que eu encontro com Marina, ou com Andréia, o próprio Alfredo e outras pesquisas que eu tive me ajudaram a entender melhor o universo e complexificar. Por isso que o filme também levou um tempo, né, para ser escrito. Foram 8 anos escrevendo o roteiro, 7 a 8 anos quase, enquanto era captado, mas eu acho que a própria dificuldade de captação que houve, de grana e também as possibilidades de parceria, fez eu ficar revisitando esse roteiro e amadurecendo. Então você tem razão,
são idades diferentes ali dos protagonistas, mas houve muita pesquisa e envolvimento, e por isso também foi mais complexo trabalhar esse roteiro. É um roteiro difícil de escrever. Eu considero que foi, assim, ele passou por muitos tratamentos. E logo a princípio já estava estabelecido nesse roteiro, nesse texto, a intervenção ali de uma cultura. Pergunto isso porque o filme ele tem coprodução com o Uruguai e acredito que essa parceria permitiu com que você trabalhasse, por exemplo, com Alfredo Castro, que é um dos maiores atores em atividade, mas acredito que o cenário também... Concordo, adoro o Alfredo. Ele é demais. E o cenário, eu não sei se ele também... ele não foi aqui no Brasil, né? Aquela mansão espelhada, né? Adoro a mansão. O castelo de areia, que eu chamo. Castelo de concreto, de frente para o mar. Mas não, mas é isso mesmo. No Uruguai. Foi no Uruguai mesmo. Pergunto porque, até mesmo no prólogo do seu filme, você estabelece ali um jogo de cena muito particular com aqueles personagens, que eles estão habitando o mesmo espaço, mas eles estão sistematicamente separados ali, né, no quadro. Então, me pergunto como essa parceria aí com o Uruguai influenciou aí na mudança, de repente, do projeto em algum dos tratamentos. Eu queria uma praia diferente da nossa percepção. Eu não sei porquê. Eu imaginava que esses personagens se esconderam. Imagina, isso foi há um tempo atrás, que, no entanto, são pessoas que vivem isoladas. Hoje tem muitas pessoas que têm algum poder aquisitivo, e principalmente artistas que estão se isolando, né, nos espaços assim, né? Sim. Por conta da pandemia. É outra história. Mas eu digo, na época eu pensei nesse isolamento, assim, eles vão para longe, eles não querem ser vistos. Então eu pensei num cenário onde não fosse familiar nosso. Se eu fosse escolher uma praia brasileira, é totalmente diferente, né? Tanto por ser tropical, mesmo pelo Réveillon ser quente, vamos dizer assim. E eu acho que eu queria ir para o sul. Eu tinha essa sensação de ir para o sul. E comecei ali até com a parceria em diálogo com a Casa de Cinema de Porto Alegre, grande parceira dos meus filmes. E através deles que eu cheguei na Oriental, que é uma produtora do Uruguai. Porque eles falaram, olha, podemos fazer aqui praias do sul, eu tenho relação com o Ismael é do sul, né? Mas a própria Nora sugeriu, a Nora é a produtora do filme, por que não a gente não vai mais ao sul e tenta o Uruguai, assim, uma parceria que pode ser interessante para... E eu achei muito, muito bom, assim, por conta desse cenário que ficava longe. Eu não digo que é o Uruguai no filme, eu acho que não é sobre isso, é realmente um tabuleiro. Eu queria um tabuleiro, uma praia tabuleiro, e é por isso que as peças são colocadas ali em jogo logo de início e as coisas vão se formando. Mas foi esse o principal, e essa coprodução latino-americana, eu também pensava nisso, assim, né, nesse lugar dos desejos e tal, e como dialogava com não só com o Brasil, mas com a América Latina, um certo, vamos dizer, nicho ali, né? Estou falando ali de artistas, intelectuais, enfim, né, aqueles ali que estão trabalhando, que estão representados no filme, mas achava que tinha a ver. Então, por isso que me levou até o Uruguai. E a própria locação, eu que encontrei numa viagem, eu fui fazer uma viagem pelas praias do Uruguai para achar essas casas e encontrei. Sim. Então, foi um pouco por aí, assim, foi pelo esse tabuleiro, assim, que eu queria, e pela distância, esse lugar frio, assim, e as possibilidades todas que... Mas foi isso, sabe? Não foi nada do tipo Uruguai representa, sabe? Ou então, eu falo que é um filme a partir dos encontros. Teve várias coisas que foram se colocando no caminho e eu fui abraçando, assim, e foram fazendo sentido. Sim. Eu preciso perguntar a vocês, Mir, sobre a escalação da Marina Lima, porque ela não é uma presença tão forte como atriz em cinema. Até estava consultando, lembrei que em 84 ela inclusive fez o Garota Dourada, que tem a Andréa Beltrão, mas acho que as duas não chegam a contracenar, né? Então, como foi convencê-la, até porque em 2018 você dirigiu, né, um clipe dela, então como foi convencê-la a trazer esse projeto e também fazer esse jogo, né, dela também viver uma cantora, colocando ali em cena músicas que ela interpretou como Marina, né? Então, como foi isso? Quando eu escrevi Lene, eu não sabia quem poderia ser, mas eu queria trabalhar com algum músico ou compositor, porque eu queria fazer essa brincadeira de falar um pouco da fronteira entre obra e ficção. Sim. Então eu queria usar as músicas desse cantor ou compositor para criar um passado fictício.
Era o Sim. meu desejo com o Verlust. Quando eu encontrei a Marina, foi um encontro muito bonito, porque eu sempre gostei da Marina, mas eu acho que eu me aprofundei na história dela depois que eu me encontrei nela. Numa entrevista que a gente deu, eu e o Ismael, para um podcast, numa época, um podcast alternativo lá atrás. Sim. E a gente falou, cara, que bonita a história dela. A Marina, ela sempre se reinventa, ela tem uma história muito forte em relação a como era a carreira dela, o que aconteceu ao longo dos anos, como ela se reinventou a cada momento. Então, ela tinha esse símbolo que era muito tinha a ver com o Lene ali, né? Com aquele ícone que queria se reinventar aos 60 anos. Então, virou Marina, assim. E daí eu reescrevi o roteiro junto com o Ismael, pensando as músicas da Marina, recolocando, assim, várias coisas. Tinha várias falas que já existiam e que cabiam na boca dela, assim. E apresentei para ela com essa vontade. Eu sei que você é uma personalidade da música, que você vive os palcos, mas eu gostaria muito de ter você, a sua história, para poder fazer esse experimento cinematográfico de fronteiras entre obra e entre ficção e realidade. E ela topou, o que é maravilhoso. Muitos cantores e compositores diriam, não sei, e ela não, porque eu acho que ela é assim, ela se joga, ela se entrega, né? Então foi isso. Então usar o disco Marina Lima como objeto ali de cena, de conflito entre as duas personagens, foi essa liberdade que a gente teve, né? Junto com, porque ela estava lá e ela topou esse jogo. E nunca me arrependi dessa opção assim que a gente fez, porque eu acho maravilhoso ter essa presença dela evocando a história dela, mas contando uma outra. Ela vive falando no filme, não é uma biografia, não é uma biografia. Eu falei para ela que até hoje agora ela vai ficar respondendo, esse filme também não é uma biografia. E a brincadeira é essa também, né? Tudo metalinguístico, assim. Então, acho que encaixou bem ali. E é difícil fazer essa próxima pergunta, que na verdade é mais uma curiosidade, porque você está exibindo o filme agora, mas eu achei muito engraçado como ele se comunica com um filme de 2002, que eu só fui ver recentemente, que é o Laurel Canyon, Rua das Tentações, da Lisa Cholodenko. Não sei se você assistiu esse filme, porque... Nunca vi. Não, que ele se comunica com esse universo, sabe, de artistas isolados. Existe também essa questão da própria sexualidade que é descoberta ali pelos personagens. A Frances McDormand faz ela não é uma empresária, ela faz uma produtora musical e ela trabalha ali com um ator que flerta ali tanto com ela quanto também com a cunhada, que é interpretada pela Kate Beckinsale. Aí, por conta desse diálogo, eu até ia perguntar se vocês, enfim, entre referências, esse foi um filme presente, mas você não assistiu? Cara, não, nunca assisti e fiquei curioso agora. Eu vou procurar agora, assim, terminando aqui eu vou procurar, porque, nossa, me parece que tem um diálogo forte, né? Tem alguns filmes que dialogaram, tem um do Luiz Puenzo, que fala também sobre uma baleia que encalha. Agora me falha o nome, mas é do Luiz Puenzo. E tem um outro que até a Tilda Swinton faz, se eu não me engano é do Luca Guadagnino, mas eu não tenho certeza também, que também é uma popstar que está isolada e sem voz, que a Tilda faz, eu não sei. Sim. É esse? É um mergulho no passado, né? A Bigger Splash, né? Isso, exato. É dele, não é? É dele mesmo. Então, eu também lembro que tinha um diálogo com a Ai, mas, cara, eu vou te dizer de referências, eu lembro de sentir muito Melancolia quando eu escrevi esse filme. Sim. Teorema, um pouco, no lugar do cara que vem desconstruir um espaço. Mas, assim, só diálogos, assim, nada... É outra história. Eu acho que o Verlust é outra pegada. Mas me vem essas obras na cabeça, assim, também. Esmir, para finalizar, eu queria muito perguntar com você sobre a Maria Alice Vergueiro, que infelizmente faleceu recentemente. E acho que é um nome, é um nome muito importante para você durante a sua trajetória, né? Porque lá no início você fez um curta com ela, né? O Tapa na Pantera, que viralizou. Então, como foi para você a recepção, né? Infelizmente dessa perda dela, né? Que tivemos há poucos meses. Nossa, foi muito difícil, cara. Foi um dia difícil, eu lembro, porque eu fiz até uma cena no Boca a Boca. Eu vou fazer a relação, você vai entender, acho que todo mundo vai entender, que é quando a Fran descobre que a Bel morreu.
Uhum. que ela tá na internet, de repente várias fotos, e eu tive essa mesma cena. Eu acho que muita gente tem essas cenas assim, quando são amigas ou próximas de alguém que é conhecido ou famoso, não sei. Mas eu fui passando no meu feed e Maria Alice, post de Maria Alice, homenagem a Maria Alice, eu falei, o que está acontecendo? E aí, a primeira coisa que vem na sua cabeça é, nossa, ela faleceu. Foi muito forte, porque eu revisitei as pessoas que fizeram parte desse vídeo, que são amigos, e revisitei, assim, de conversar e de falar e de trocar apoios. E logo postei também um vídeo, um filme, que foi meu primeiro curta em 16mm, junto com a Rafael Gomes, que é com ela. E foi antes do Tapa na Pantera, que pouca gente conhecia. Aquele curta de universidade que ninguém tem coragem de mostrar, porque foi de universidade, mas eu postei com o maior orgulho. Saber que ela fez parte também da minha primeira incursão na película, na época de 16mm. Mas foi muito forte esse dia, assim, e ver que todo o carinho que tem, que as pessoas têm por ela em diversos lugares, assim, mesmo os fãs do Tapa na Pantera, como os fãs da carreira dela de mais de 50 anos de teatro underground. Ela tem uma grande história, Maria Alice. Eu fico muito feliz de ter cruzado com ela enquanto ela estava aqui conosco, assim. Uhum. E muito carinho, muito carinho por ela. Esmir, eu agradeço a sua disponibilidade por essa conversa, foi muito bacana. E depois da mostra o filme já entra em circuito, né, comercial, no dia Pois 4. a gente fez um lançamento diferente, mas que eu acho que pode funcionar. Eu decidi deixar ele concentrado, Sim. né? Então mostra, festival, para quem gosta, cinéfilos e tudo mais, vai ter uma sessão no drive-in também. Aí entra em cartaz nos cinemas dia 5 de novembro, um dia depois da mostra. Sim. E aí é legal, porque quem já viu e quer online na mostra e quer ver presencialmente, vai dar para ver no cinema. E quem quer ver na tela, pode ver na tela. Quem tiver confortável, tá? Vão ter alguma sala de cinema com protocolos e tudo a seguir, mas o filme vai estar em cartaz. E logo depois, no dia 19 de novembro, lança nas plataformas digitais. Então vira um mês grande, assim, longo, sobre o Verlust. Eu achei que em tempos como esse a gente tem que reinventar estratégias. E eu achei uma estratégia boa de tornar tudo coeso, sabe? Sim, Festival, cinemas, plataformas e quem puder, quem quiser, vai vendo no seu tempo, no seu espaço. Uhum. Então é isso, Esmir. Muito obrigado novamente. Tenha uma ótima semana pela frente. Valeu, obrigado, Alex. Adorei. Obrigado pelo espaço aí. Valeu, tchau. Falou.